geração continue louvando o Senhor de tal modo que Deus seja exaltado, mas a igreja também seja despertada para uma vida de permanente louvor a Deus. Deus continue abençoando o coro, geração louvor. Esta geração que tem louvado ao Senhor com tão grande entusiasmo. Meus irmãos, é sempre importante olhar para a palavra de Deus e reconhecer tudo aquilo que o Senhor nos relata acerca do que quer fazer na vida de cada um de nós e para as famílias. E aqui há muitas e muitas famílias representadas. É importante olhar para aqueles capítulos da palavra de Deus que nos falam de épocas de grandes sinais da parte do Senhor. Na história da salvação há momentos, um deles é o tempo de ministério de Elias e Eliseu, esses dois profetas, em que o Senhor demonstrou a sua graça em grande profusão. A providência do Senhor se viu de modo extraordinário. E a palavra de Deus viva e eficaz como é, nos lembra hoje da providência de Deus para cada um de nós, para cada família, ao nos apresentar aquilo que aconteceu nos dias de Eliseu, quando uma família em crise, em sofrimento, clamou por socorro e o Senhor providenciou socorro. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós leremos os versos 1 a 7, quando veremos a providência de Deus para a família liderada por uma viúva em dias muito difíceis. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Assim diz a palavra de Deus. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O Deus eterno está sempre a favor daquilo que ele instituiu. É por isso que você sempre verá na palavra de Deus o Senhor agindo para proteger, preservar, salvaguardar famílias em perigo. Deus instituiu a família. É por essa razão que ele ama a sua casa, a sua família, se importa com os seus. E é o Deus que provê mais até do que aquilo que esperamos para a sua casa, para a minha casa. Um homem e uma casa tementes a Deus enfrentaram grandes tribulações no texto aqui apresentado, de tal modo que o chefe da casa, o líder daquele lar, morreu. Isso nos lembra que todos nós enfrentamos momentos de aperto nessa vida. Eu sei que, por vezes, irmãos, em momentos difíceis para uma família, essa família é tentada a acreditar que é aquela que mais sofre.
é tentada a pensar que a família do vizinho, mesmo não temente a Deus, não está enfrentando tão grandes problemas. Muitas vezes somos tentados a pensar, como a palavra de Deus relata em um dos salmos, que aquele que não teme ao Senhor tem uma vida boa e sossegada, e que a sua morte é tranquila, e nós que tememos a Deus enfrentamos problemas múltiplos, insistentes, incômodos. Nós somos tentados a pensar assim, porque somos seres humanos. Enxergamos quase nada à nossa frente e nos debatemos com a incredulidade e, de algum modo, influenciados por esse mundo, começamos a assimilar ideias erradas que tornaram-se senso comum à nossa volta. A palavra de Deus, o livro mais honesto, mais correto que alguém poderá conhecer, nos previne. Famílias tementes a Deus também enfrentam problemas. Nossos problemas, irmãos, não mais existirão depois de acabada a nossa trajetória nesse mundo. Mas enquanto aqui estivermos, nós enfrentaremos tribulações, sim, e a palavra de Deus nos alerta para isso. Nós lidamos com as tentações de Satanás, o inimigo de Deus, que é inimigo do povo de Deus, que não descansa, que nos ataca, nos tenta, nos inflama contra Deus. Nós lidamos com a nossa carne. Deveria, já de uma vez por todas, quedar-se crucificada, morta, mas ela ainda com seus espasmos insiste em querer nos dominar. O mundo com o seu sistema contrário à vontade de Deus, tenta nos enredar, como diz a palavra de Deus, com suas vãs filosofias. Nós lutamos neste mundo porque este mundo não é o céu. Porque aqui ainda lidamos com as tristes consequências do pecado que prejudicou e muito o relacionamento da criação com o seu Criador, do homem com Deus. A palavra de Deus apresenta uma família que enfrentou uma tribulação extrema. Morreu aquele que era o líder, aquele responsável por prover o sustento da casa e proteger os seus queridos. Um homem temente a Deus. Note isso. Um homem que era parte do grupo dos profetas que estavam sob a orientação do extraordinário profeta, homem de Deus, Eliseu. Mas também, pela graça de Deus, é apresentado aqui um quadro animador. A providência de Deus para esta família enlutada, endividada e que agora lidava com a possibilidade de uma fratura. Os filhos tomados e afastados da sua mãe viúva e empobrecida. Deus usou Eliseu para responder providencialmente a esta mulher aflita. Olhem para o verso 1, quando a palavra de Deus diz que essa mulher era a esposa de um dos discípulos dos profetas. E ao procurar Eliseu, ela disse: Eliseu, tu sabes quem somos? O meu marido que te serviu e que andou contigo morreu. Ele era temente a Deus. Você sabe disso. Você sabe que ele confiou a vida dele e toda a nossa casa aos cuidados de Deus. Você sabe que ele não era um homem incrédulo, ímpio, carnal. Você sabe de tudo. E agora, após a morte dele, nossas dívidas aumentaram. E como a legislação permite, aqueles a quem devemos vieram buscar meus 2 filhos para que sejam seus escravos. Era muito comum, em épocas de intempéries, que as dívidas aumentassem. Essas pessoas relatadas neste livro dos reis viviam da terra, viviam da criação de animais e da agricultura. Em épocas de muita seca, e não eram poucas essas épocas, nessa região habitada pelo povo judeu, havia um aumento grande do endividamento das famílias. Muitas vezes, essas famílias perdiam tudo o que tinham. As terras, alguns animais, os bens, podendo até perder membros da família que eram, por um período de 6 anos, obrigadas a trabalhar para pagar pela dívida. A lei
que o Senhor deu a Israel era extraordinária. Destoando dos povos vizinhos, em Israel havia um limite para que esse tipo de dívida, a dívida que era paga por meio da escravidão, durasse 6 anos. E no 7º ano, então, a dívida, não importando o valor dela, era quitada, porque era considerado um período longo. Alguém que por 6 anos era escravizado para pagamento de uma dívida. Essa lei queria combater os abusos, aquelas dívidas que eram impagáveis. Esse é o contexto, meus irmãos. Uma família que confiou em Deus, que agora estava em luto, endividada e em pânico. Havia o risco de perder membros daquele núcleo. É nesse momento que uma mulher crente no Senhor clama pela providência de Deus. É o clamor de uma família aflita, e este clamor foi visto e foi respondido pelo Senhor. Como é bom ler essa história verídica do início ao fim. O primeiro versículo, com um cenário de crise extrema, é contrastado com o último versículo, em que a solução é apresentada providencialmente pelo Senhor. Você que junto à sua casa tem enfrentado grandes problemas, precisa olhar para a palavra de Deus, olhar para o Deus da palavra, crendo que Ele continua providenciando socorro para famílias aflitas. Eu encorajo você a, enquanto estiver ouvindo a palavra de Deus, a aplicar à sua vida aquilo que está sendo dito. Esse é um tempo difícil para a sua família. Lembre-se dessas promessas benditas do Senhor. Esse é um tempo de crise na sua casa. Olhe para a palavra de Deus. Esse é um tempo difícil para aqueles a quem você ama. Agarre-se à verdade bíblica, porque segundo a palavra de Deus, Deus responde ao clamor de quem tem fé nele. Aquela família, esta família relatada no capítulo 4 de 2 Reis, era liderada por um homem temente a Deus, como eu já disse. E Deus, irmãos, valoriza o temor a Ele, a fé no nome dEle. Deus não é injusto, diz a palavra, para se esquecer do amor que vocês têm demonstrado a Ele e à obra dEle. Não há um só ato de fidelidade ao Senhor, de amor pelo reino de Deus, que seja esquecido pelo Senhor. Deus valoriza aqueles que valorizam a obra dEle, o reino dEle. Era uma família tão fiel ao Senhor, que no momento da crise buscou um homem de Deus para compartilhamento da sua dor. Procurou Eliseu para falar do temor daqueles dias. Segundo o verso 2, Eliseu então perguntou àquela viúva em pânico: o que eu posso fazer? O que está em minhas mãos para que esse momento de tribulação seja vencido? Você percebe, certamente ele disse àquela mulher respeitosamente, que há algo que eu possa fazer? A mulher desesperada diz: Eliseu, qualquer coisa, porque eu não tenho nada em casa. Mas o que é que você tem em casa? Pergunta Eliseu. Ela diz: Eliseu, eu tenho apenas uma botija de azeite. Eu tenho apenas um pequeno recipiente com azeite. O azeite tinha valor, mas, irmãos, era uma botija só. O azeite era utilizado para fins cosméticos, mas muito especialmente na cozinha, muito apreciado ainda hoje no Oriente, mas era somente uma botija, uma jarrinha de azeite. Uma família que clama pela fé, pela intervenção do Senhor, por isso busca aquele que era o representante de Deus. Nós estamos falando do Antigo Testamento. O Senhor chamava alguns homens para que em alguns momentos falassem à nação em nome de Deus. Eram verdadeiros mediadores. Muitas vezes esses profetas também se comportavam como sacerdotes, aqueles que chamavam a nação ao arrependimento.
e a comunhão com Deus. Uma família temente a Deus decidiu que obedeceria aquilo que o homem de Deus diria. A palavra de Deus nos mostra a orientação de Eliseu, e aqui, para uma família que clamou por fé, está um desafio de fé. Imagina, irmãos, se nos fosse dado esse conselho. Imagine a irmã Consuelo. Você irá a todos os andares do seu prédio pedir as vasilhas de todos os vizinhos, porque com essa pequena jarra de azeite você irá encher todas elas. Percebeu, irmã Consuelo, como é difícil? Porque a gente lê o texto bíblico e quando a gente não se coloca no lugar da personagem, parece que é simples. Mas ao contrário da irmã Consuelo, que mora num prédio, ela vivia numa área rural. Caminhar algumas horas para encontrar os vizinhos e recolher vasilhas. Eu fico imaginando, irmãos, esses vizinhos perguntando: mas você já tem tanta vasilha na mão com seus filhos, você quer mais? E aquela mulher agindo com fé, dizendo: o homem de Deus, o homem que tem falado em nome de Deus a Israel, Eliseu, disse-me para buscar todas as vasilhas que eu puder buscar com a minha vizinhança. Diz a palavra de Deus que a ordem de Eliseu foi: você vai buscar tudo que puder, não poucas. Diz o verso 3. Então entra com os seus filhos. Agora é a família. Não é a família que tem clamado por intervenção do Senhor, pois é a família agora que reunida verá a providência do Senhor. Reúna em sua casa a sua família com os seus filhos. Pegue todas as vasilhas. Separe apenas a sua botija que está cheia. E faz assim. Diz aos meninos: traz a primeira. E você enche a primeira. Diz ao outro: traz a segunda. E vai fazendo isso aí. E foi o que ela fez. Verso 5. Partiu, pois. Despediu-se do profeta. Diz o verso 5. Entrou em casa com todas aquelas vasilhas. E a família, agora trabalhando unida, crendo na provisão de Deus, passou a encher aquelas vasilhas. Os filhos faziam chegar as vasilhas e a mãe enchia, até que no verso 6 é dito que estavam cheias as vasilhas, de tal modo que ela disse ao menino: menino, agora traga a próxima. E ele disse: mãe, acabaram as vasilhas, não tem mais nenhuma. E diz a palavra de Deus que só então o azeite parou. Meu irmão Lutero disse acerca da fé o seguinte: esta é, aliás, a propriedade da fé: ver o que ninguém vê e não ver o que qualquer um vê. Lutero, ao falar da fé, diz: o homem que vive pela fé consegue enxergar o que quem não tem olhos espirituais não enxerga. E ao mesmo tempo, ele não consegue enxergar os obstáculos da vida que qualquer pessoa sem Deus enxerga. Ore por providência de Deus em sua casa, mas ore crendo que a provisão do Senhor virá. Não seja como incrédulo. Não seja como a onda do mar agitada pelo vento inconstante. Qual é a dificuldade? Qual é o problema que te parece insolúvel? Qual é o inimigo da sua família que parece invencível? Qual é a luta? Qual é o problema, irmãos, que tem tirado o sono, que tem trazido obscuridade ao coração, que tem feito com que você tenha dificuldade em orar ao Senhor? Enquanto você está orando, você é perseguido pelo pensamento incômodo. Qual é a dificuldade que o rouba horas de sono? Qual é o temor? Você é uma família, ou você é parte de uma família temente a Deus, saiba, está acontecendo com você o que acontece com todas as famílias. Não há uma só família de crentes em Jesus que não enfrente a hora da dificuldade. Alguns enfrentam a enfermidade, outros enfrentam a dor do luto, outros enfrentam a dificuldade financeira, outros se frustram com planos que pareciam muito bem escritos, muito bem desenhados, mas as coisas não acontecem como desejadas. Quem de nós, irmãos, poderá dizer que porque é temente a Deus, já conseguiu viver nesse mundo como se ele fosse o céu? Não. O que diferencia uma família temente a Deus de uma família incrédula é que a família temente a Deus enfrenta os problemas na presença de Deus.
cuidada pelo Senhor, não está sozinha. A família indiferente ao Senhor e à sua palavra está sozinha. E tantas vezes desiste e desespera-se e aflita se entrega. Se você tem enfrentado em sua família problemas, clame pela fé. Ore por providência da parte de Deus em sua casa, crendo. E quando a fé estiver pequena, clame ao Senhor para que Ele aumente a sua fé. Eu já disse aqui nesse púlpito que há 2 pedidos de oração diários que faço ao Senhor. E penso, irmãos, que não são vãs repetições. Porque há repetições que são feitas porque a necessidade é grande. Há repetições que são vãs porque elas são rotineiras, elas são impensadas, são feitas sem reflexão. Todos os dias, absolutamente todos os dias, no meu tempo de oração ao Senhor, normalmente logo pela manhã, eu peço ao Senhor, aumente a minha fé. Eu sou um homem de pouca fé. É uma oração que eu faço diariamente, não é vã repetição. Todos os dias eu digo, Senhor, impeça a incredulidade que bate a porta do meu coração, de arrombá-lo. Mantenha a fé no meu coração preservada para a glória do teu nome. É uma necessidade minha. Se é uma necessidade sua, clame por isso. Peça ao Senhor que aumente a sua fé. Peça ao Senhor que fortaleça a sua fé. Há um segundo pedido que faço ao Senhor todos os dias. Todos os dias eu peço ao Senhor sabedoria. E a palavra de Deus ainda me diz que quem tem falta de sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e diz, e ser-lhe-á dada. Peça a Deus sabedoria para decidir, para orientar. Meus irmãos, quase que todos os dias eu preciso orientar muitas pessoas, ouvir muitas pessoas. E Deus sabe das orações aflitas que faço por vezes, dizendo, Senhor, me livre de orientar de modo errado um servo do Senhor. Então o meu pedido diário é sabedoria, Senhor. Não deixe de orar, mas ore com fé. Ore dizendo, Senhor, aumente a minha fé. Me ajude a continuar crendo. Não me permita desistir. Sustenta a minha casa. Deus respondeu ao clamor da fé de uma família. Uma família que já não tendo o que fazer para resolver o grande problema, recorreu ao homem de Deus e disse ao homem de Deus, o que faremos? Nós somos tementes a Deus, nós cremos em Deus. O que podemos fazer? Os dias são muito difíceis. Deus respondeu a uma família que clamou com fé, mas também a uma família humilde. Olhe para o verso 2. Diz a palavra de Deus que a mulher humildemente disse, profeta, não há muito o que encontrar em minha casa. Tudo que eu tenho uma botija de azeite. Uma família cônscia da sua limitação. Uma família que diz, olha, para não dizer que eu não tenho nada, eu tenho uma botija de azeite em casa. Uma botija de azeite. Irmãos, eu conheci a história de uma irmã nossa em Cristo Jesus, a quem pastoreei, com muito prazer, com muita alegria, que vendo as dificuldades extremas da empresa do seu esposo, ela olhou à sua volta e pensou, o que eu posso fazer para ajudar? E ela havia feito um curso de artesanato na igreja. E ela é muito talentosa, então ela resolveu reunir todas aquelas peças de artesanato, alguns bons livros novos, e iniciar um pequeno negócio, uma livraria evangélica. E ela me contou o início daquela livraria, dizendo, pastor, na minha casa, as pessoas olharam para mim e disseram, você vai ter coragem de vender somente isso que você tem? E foi com muito pouco que ela iniciou aquela que se tornou a mais sólida, a mais antiga, a maior e mais conhecida livraria evangélica da grande cidade em que ela mora. O Senhor espera que sejamos fiéis no pouco, antes que sejamos fiéis no muito. Gente humilde que diz, o que eu tenho é pouco, mas Deus é grande. O que eu tenho é quase nada, mas Deus tem tudo em suas mãos. Uma família limitada que diz, Eliseu, só uma botija de azeite. Talvez você esteja agora pensando, é o que há em minha casa. É muito pouco o que eu tenho lá. Uma família que humildemente disse, Eliseu, nós estamos aqui à disposição para fazer o que Deus
quiser que façamos. Olhem para os versos 5 e 6, eles estão humildemente trabalhando, buscam as vasilhas, fecham a porta, começam a encher as vasilhas, até que é dito à mãe por um dos filhos: não há, mãe, mais vasilha nenhuma. Uma família cheia de humildade dizendo: nós não queremos colocar condições para Deus, não podemos fazer isso. O que Deus tiver para nós é o que faremos. O que o Senhor quiser nos entregar é o que receberemos. Onde o Senhor nos mandar, iremos. Do que o Senhor nos mandar, viveremos. Com o que o Senhor quiser que alguma coisa seja feita, nós faremos. É nesse momento, irmãos, e isso é palavra de Lutero também, quando o homem se reduz a nada, que Deus faz tudo. Desde o princípio foi assim. A terra era sem forma e vazia, e Deus criou todas as coisas. É quando o homem se reduz a nada e diz: Senhor, agora que eu clamei pela fé e reconheço que nada tenho, nada posso, nada sei, agora estou em tuas mãos. É nesse momento que Deus, primordialmente, providencia socorro para a família. Você já tem humildemente apresentado ao Senhor a sua limitação e a sua total dependência dele. Essa família humildemente testemunhou da grandeza de Deus. Foi ela e disse a Elias, ou melhor, a Eliseu, discípulo de Elias, verso 7. Elias, agora estamos com as vasilhas cheias. Eliseu, estamos com as vasilhas cheias. O que o profeta disse: agora pode ir. Humildemente saia vendendo. Venda o azeite. E é muito azeite, então venda. E faça o certo. Primeiro pague as suas dívidas. Aqui está uma lição, não é? Antes de qualquer coisa, faça o que é correto. Você não tem buscado a aprovação de Deus, vai lá, paga a sua dívida. E ainda haverá o que Deus providenciou para que você e seus filhos vivam. Vocês ainda terão para comercializar. E a partir disso vocês poderão ter mais. E sejam bons mordomos, porque vocês poderão viver do resto. E que resto, irmãos? As sobras de Deus são um banquete. Aquilo que o Senhor chama de resto é maravilhoso para nós. Numa família humilde que orou por providência do Senhor, de tal modo que renunciou a confiança em si mesmo. Uma família que disse: nós não temos o que fazer, humildemente esperamos em Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor se alegra com o coração quebrantado e humilde. O Senhor resiste aos soberbos. A um coração quebrantado e humilde, o Senhor não desprezará. Qual é a aflição? Seja humilde. Fale ao Senhor da sua luta. Dependa do Senhor. Se lance aos cuidados do Senhor, crendo na providência dele. Mas Deus também respondeu por meio do seu povo. Note bem o que nós já temos visto aqui. Quando a mulher, ameaçada pelos credores, vendo o grande risco de acabar a família dela, percebeu que não havia solução, ela recorreu ao povo dela, ao povo de Deus. Ela lembrou-se: eu sou viúva de um profeta que andou com Eliseu. Nós temos um povo, nós somos o povo de Deus. Nós temos uma família da fé. Nós não estamos sozinhos nessa luta, nós temos a quem recorrer. Recorre ao profeta de Deus, homem confiável, homem sério, homem bem intencionado, homem sensível à vontade de Deus. A família daquela mulher viúva e empobrecida compartilhou as suas lutas com o povo de Deus, mas também voltou para falar da vitória. Agora temos azeite, agora as vasilhas estão cheias. E pôde ouvir da boca de um representante do povo de Deus: vai agora e com a sua família vende o azeite e vivam de tudo aquilo que vocês têm. Eu era adolescente, embaixador do rei Alexandre. E como embaixador do rei, recebemos um desafio. Havia um membro da nossa igreja, convertido há pouco tempo, que comprou material de construção para ampliar a casa, porque a esposa estava grávida de uma segunda filha. Mas ele não tinha dinheiro, Alexandre, para pagar a mão de obra. E um conselheiro de embaixadores do rei convocou os homens da igreja, os embaixadores. E nos motivaram, né? Porque disseram: olha, o almoço será de graça.
Vocês vão trabalhar o dia todo na construção da casa do irmão Jailson. Meus irmãos, uma igreja inteira trabalhando um sábado inteiro para construirmos, e depois dali um segundo sábado, um terceiro sábado. E aquele homem convertido há pouco tempo, com a sua esposa, a filha e mais um bebê à espera, dividiu aquele homem a sua angústia com o povo de Deus, com a igreja. Eu preciso ampliar a minha casa, mas todo o dinheiro eu comprei de material de construção e eu não posso pagar a mão de obra. Havia na igreja engenheiro civil, mas havia também mestre de obras, pedreiro, eletricista, e havia os embaixadores do rei. Embaixadores do rei são animados. Meus irmãos, que bênção para a família do irmão Jailson. O povo de Deus, foi a providência de Deus para a construção da casa dele. Mas se você acha que isso é tudo, havia um outro membro da igreja desempregado e que estava lá no mutirão. E conversa vai, conversa vem. O Jailson disse: olha, eu trabalho numa indústria de produtos para panificação. E aquele irmão desempregado disse: eu estou desempregado. Jailson, que estava sendo abençoado pelo irmão que estava ali no mutirão para a construção da casa dele, disse: eu sou muito amigo do gerente. Ele gosta muito de mim. E ele já me disse: se você tiver alguém como você assim, que é da lei de crente também, direito, trabalhador, traz aqui que tem vaga. Ah, irmãos, aquela pessoa que foi ajudar na construção da casa daquele irmão ganhou um emprego. Enquanto ele, como parte do povo de Deus, abençoava uma família, ele foi grandemente abençoado. Jailson, na segunda-feira, disse ao gerente: gerente, lembra do que você me disse? Tem um melhor do que eu na minha igreja. E ele disse: traz para cá. Irmãos, essa história foi contada como um testemunho num culto de oração, e isso me marcou. Uma família que é socorrida por meio do povo de Deus. A providência foi a igreja. E aqueles que foram providência para essa família também foram abençoados. Um homem que foi lá para ajudar um irmão que precisava concluir a construção da sua casa e saiu dali empregado. Vejam a bênção de Deus sobre a família da fé. Ande com o povo de Deus e conheça a providência de Deus também por meio da igreja, por meio do povo de Deus. Irmãos, enquanto eu estudava esse texto, eu não pude fugir dessa verdade espiritual. Quando não havia o que fazer, aquela mulher disse: eu tenho o Senhor e tenho o povo do Senhor. Eu irei ao homem de Deus, eu compartilharei com o meu povo, eu falarei da minha angústia. Certamente Eliseu e os demais profetas trarão uma solução, e isto aconteceu. Nós podemos orar por sua família agora. Nós podemos ouvir a sua angústia ainda nesta noite. E nós podemos, como igreja, buscar a solução também para a sua casa. Nós estamos aqui à sua disposição. Você certamente teve acesso ao boletim informativo semanal desta igreja. E ao ler aquilo que o nosso ministro de família escreveu, o pastor Petrônio, você certamente leu como eu, porque eu li todo esse editorial, o que é dito no final. O Ministério da Família da Igreja Batista do Barro Preto está de braços abertos para acolher e capacitar você e sua família. Nós nos importamos com o seu casamento e queremos investir no seu casamento. Nós nos importamos com os filhos que você recebeu do Senhor e queremos te auxiliar nisso. Nós nos importamos com a paz no seu lar e queremos te ajudar. Eu sei que se o pastor Petrônio estivesse com o microfone em mãos agora, ele diria: conte comigo, me procure. Eu sei que o pastor Estevão, que está aqui, disfarçado de jovem, com coro Geração Louvor, mas ele é jovem, né? Pastor Estevão, se estivesse com o microfone, diria: me procure, eu estou aqui à sua disposição. Eu sei que o pastor Reinaldo diria isso. Eu sei que os irmãos a quem essa igreja tem designado para liderar a igreja, todos a uma diriam: nós estamos aqui para auxiliar vocês. Irmãos,
Essa é uma verdade maravilhosa da palavra de Deus, que tem sido vivenciada por quem tem perseverado em ser igreja, em andar junto com o povo de Deus. O crente que participa de um culto sempre ganha. O crente que é membro de uma igreja sempre cresce. O crente que valoriza a vida em igreja sempre recebe aquilo que Deus tem reservado para o seu povo. Deus respondeu à aflição daquela família por meio do povo dele. Providência do Senhor para aquela família. A família sofreu unida, mas também venceu unida pela fé. Todos trabalharam e todos foram recompensados. Todos escaparam de um triste presente e conheceram um feliz futuro. Deus seja louvado pela providência dele à casa da viúva. Deus seja louvado pela providência dele para a sua casa, para a sua família. Creia nisso, meu irmão. O que está escrito foi escrito para o nosso benefício. Escrito para que você diga: eu vejo a minha família na condição desta família. Portanto, buscarei ao Senhor pela fé em oração. Com humildade me lançarei aos cuidados do Senhor e buscarei auxílio do povo do Senhor. Se você deseja agora em oração apresentar a sua casa diante de Deus, fique em pé. Eu quero orar por você e sua família. Se você deseja clamar ao Senhor por socorro a um dos membros da família ou a toda a sua casa, faça isso, meu irmão. A oração do justo, porque a oração de quem confia em Deus tem muito poder. A oração da fé é valorizada por Deus. Ore comigo nesse momento. Todo louvor damos ao Senhor, reconhecendo a beleza da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra tem nos confrontado com nossos valores nem sempre aprovados pelo Senhor, e muito especialmente com a falta de fé, que é uma marca do tempo do fim. A Tua palavra questiona se haverá fé no Filho de Deus quando da volta do Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque a Tua palavra nos incomoda e nos encoraja a buscar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui humildemente dizendo: nada podemos fazer para vencer as lutas desse nosso tempo. Nós sabemos que o Senhor tudo pode fazer. É pela fé, Senhor, que apresentamos cada família de cada irmão aqui que ficou em pé aos cuidados do Senhor. Veja, ó Deus, a aflição de cada casa, a luta de cada família, a dificuldade que queridos irmãos têm enfrentado. Ó Deus, a dificuldade para conquistar o pão necessário a cada dia. A dificuldade para lidar com um membro da família que vive longe do Senhor. A tribulação que tem aparecido na forma de enfermidades, de desesperança, de depressão, de pessimismo. Veja, ó Deus, a nossa aflição. É pela fé que suplicamos por Tua providência e queremos Te agradecer porque sabemos que o Senhor fará aquilo que somente o Senhor pode fazer. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós somos o povo que confia no Senhor, que tudo pode. Sabemos que o Senhor jamais falhará. Rogamos a providência do Senhor para cada família desta nossa amada igreja. Queremos voltar a este lugar para testemunhar da oração respondida e dar glória ao Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Permaneçam em pé. Vamos cantar. Deus abençoe a sua casa, meu irmão.